Boa noite, queridos irmãos. Que as misericórdias do Senhor estejam sobre as nossas vidas. Eu estou muito feliz, pastor, de estar aqui na noite de hoje. Esta terra tão abençoada que leva o nome do nosso Deus, o estado do Espírito Santo. Um estado que tenho aprendido a amar desde o ano passado, quando Deus me permitiu estar aqui pela primeira vez, junto com a convenção de vocês. E Deus tem me dado a alegria de estar aqui mais uma vez, e aqui nesse lugar eu tenho feito amigos preciosos, pessoas que tenho aprendido a amar muito, e faz parte da alegria que o Senhor tem me dado estar na noite de hoje aqui nessa igreja, na igreja de um pastor que se tornou querido, quando nos conhecemos ali em Santos, na convenção. E numa noite tão especial, irmãos, que é uma noite que vocês celebram, ou têm celebrado o aniversário da igreja de vocês. Então, para você ver o tamanho da bênção que Deus tem derramado sobre a minha vida, tantas alegrias, tantas felicidades que eu tenho tido aqui neste lugar. E hoje, nessa noite, eu quero poder trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Na verdade, eu tenho estado aqui já há alguns dias rodando por alguns lugares e falando em algumas igrejas. E nesses dias acontece, pastor, do pessoal dizer assim: olha, tem uma igreja agora para você pregar que não estava no programa, né? E aí eu vou e prego na igreja que eu não estava programado para pregar. E aí eu vou ser bem franco e bem sincero, porque estamos na família de Cristo. Quando vim para essa igreja já estava programado, eu já sabia, né? Já há um tempo. E Deus colocou uma palavra no meu coração por conta da comemoração, por conta do aniversário da igreja. E eu precisei pegar o sermão que eu preparei para aqui e pregar em outro lugar, porque não dava tempo de preparar um sermão. Mas a palavra a trazer nessa noite é uma palavra que foi preparada para esta igreja, e que Deus permitiu abençoar outros lugares. Então você já abençoou outros lugares até sem querer, tá? Só por osmose, só pelo movimento. Mas, irmãos, é gratificante estar nessa noite aqui. Aproveitar o momento para parabenizar os homens batistas, porque hoje é o dia do homem batista. Esses homens que Deus tem levantado para fazer a diferença em nossa sociedade. E nesse instante nós vamos orar. Orar porque Deus tem uma palavra preciosa para nós. Vamos orar. Amado Pai, eu te dou graças, Senhor, eu louvo o teu santo nome, porque só o Senhor é digno do nosso louvor. Só o Senhor move os nossos corações em adoração, Pai. E nós louvamos a Ti pela oportunidade que é louvar ao Senhor. Eu te louvo, Pai, por estar aqui presente nessa noite, nesta comunidade, nesta família, Pai, que tem te amado e tem te louvado por todos esses anos e que hoje celebram, ó Deus, por mais um ano que tem completado nessa semana, Pai. E eu agradeço ao Senhor pelo privilégio de estar aqui nessa noite. Pai, eu rogo ao Senhor as tuas bênçãos sobre esta igreja, sobre este lugar, sobre a vida do seu pastor, ó Pai, pelos projetos que o Senhor tem colocado no coração destes irmãos. E, ó Deus, esses projetos que nós sabemos que é para a Tua honra e para a Tua glória, nós já temos a certeza que serão bem-sucedidos no Senhor, porque o Senhor tem abençoado, ó Deus, essa igreja. Pai, eu rogo a Ti nesse instante que o Senhor prepare os nossos corações pelo Teu Espírito, para que possamos unidos ouvir a Tua voz e sermos alimentados pela Tua palavra. É assim que eu rogo a Ti, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, um aniversário de uma igreja é sempre um motivo de festa, é sempre um momento de celebração, porque a igreja do Senhor não é qualquer coisa. A igreja do Senhor é o trunfo de Deus no mundo, é a presença de Deus na humanidade, na sociedade, enfim, em toda a terra. E celebrar mais um ano de uma igreja, desta igreja, é motivo de uma grande festa, uma grande celebração, com certeza. Mas quando nós estamos fazendo aniversário, nós mesmos, você quando faz aniversário, aniversário é um momento de celebrar e é um momento geralmente de refletir, a gente acaba refletindo um pouco.
pensando naquilo que já viveu e pensando naquilo que quer viver. A gente sonha, a gente se alegra e aniversário é assim. E com certeza, celebrar o aniversário dessa igreja é pensar na história dela, daquilo que já aconteceu, e um momento de sonhar, um momento de pensar o futuro. Estava aqui e vi já o pastor falando de um prédio para abençoar vidas, e a gente vê a mão de Deus movendo a igreja para o futuro que Ele tem para essa comunidade. Mas eu queria aproveitar o aniversário que vocês estão comemorando para convocá-los e chamá-los a refletir, uma reflexão, para pensarmos a importância do que é ser igreja, qual o objetivo que nós temos ao ser igreja. Na verdade, o que é ser cristão, naquele sentido mais puro e mais profundo. Porque, queridos e queridas, nós vivemos tempos em que muitas pessoas se dizem cristãos e quando você pergunta ou tenta entender o porquê ela se professa cristã, muitas vezes o que ela está entendendo é que ela acredita ou ela tem consigo um conjunto de doutrinas, de regras, um conjunto de pensamentos e normas, e que ela chama isso de cristianismo, então ela se identifica enquanto cristã. Pensar o cristianismo dessa forma é algo problemático, porque inclusive é algo muito pobre. O cristianismo vai muito além do que um conjunto de doutrinas, ou um conjunto de regras, ou de princípios, pelo menos a início. Alguém não se torna cristão porque vai aderir a um conjunto de doutrinas. Uma pessoa não se torna cristã porque vai aderir a um conjunto de regras. Talvez ela possa se tornar muitas outras coisas nessa vida fazendo assim, mas cristão não, porque cristianismo a princípio não é um conjunto de doutrinas, é um conjunto de regras. E eu quero dizer a vocês nessa noite, porque é isso que Deus tem dito ao meu coração, que há algumas coisas que o cristianismo é antes do que ser doutrina, antes do que ser esse conjunto maravilhoso de doutrinas que nós temos. Eu quero dizer a você que antes de ser doutrina, primeiramente o cristianismo é encontro. É um encontro relacional e pessoal com alguém chamado Jesus Cristo. Esse encontro gera um segundo momento na vida daqueles que já tiveram esse encontro, que é o momento do testemunho. O cristianismo, antes de ser um conjunto de doutrinas, é testemunho de pessoas que tiveram um encontro com Jesus. E estas testemunhas, elas têm um conjunto doutrinário precioso e profundo, que é a verdade de Deus, a palavra de Deus. Mas eu já falei aqui de 3 coisas importantes no ser igreja: encontro, testemunho e doutrina. Mas se a igreja parar aí, ela ainda não é igreja plenamente do Senhor. Porque a quarta coisa muito importante no ser igreja é conseguir ter o olhar de misericórdia para aqueles que precisam de misericórdia. Um olhar de cuidado para aqueles que estão precisando ser cuidados. E essas são as características que nos fazem ser igreja do Senhor. Vocês vão me perdoar, faz muito tempo que eu não sou mais seminarista, então não faço mais sermãozinho de 3 pontos necessariamente. Não? Às vezes eu faço. Mas hoje eu quero falar de 4 princípios e não 3 que nos fazem ser igreja do Senhor. O primeiro desses pontos, e talvez a coisa mais preciosa que nós temos nessa noite, é falar como o cristianismo é um encontro com Jesus. Eu gostaria de convidar você a abrir o evangelho que o apóstolo João escreveu, lá no capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 26. E nós vamos tratar de uma história que está aqui na Bíblia, bem conhecida. João 20, a partir do versículo 26. Deixa eu te dizer o contexto do que vamos ler. Aqui nós vamos ler a história de um apóstolo chamado apóstolo Tomé. O apóstolo Tomé, ele é um dos 12 apóstolos e um dos mais conhecidos. Eu costumo brincar que os crentes conhecem poucos dos apóstolos, não é? Vai conhecer ali Mateus e João, porque são pessoas que vêm com nome no evangelho, então você vê o tempo todo o nome deles, né? Mateus e João o pessoal conhece. O pessoal também conhece
Talvez ali Pedro, Tiago, João, até o barquinho conhecem. O pessoal conhece Judas e conhece por uma coisa ruim, porque foi o traidor. Aí conhece o outro Judas só porque tem o mesmo nome do traidor. Esse aí foi de gaiato no navio, como diz a história. A gente conhece poucos apóstolos dos 12, mas Tomé todo mundo também conhece. E talvez conhecemos por uma coisa ruim também. Todo mundo lembra de Tomé como sendo o apóstolo incrédulo. O apóstolo que não creu na ressurreição de Jesus. O apóstolo desconfiado. Mas essa noite eu quero fazer o papel de advogado do pobre do Tomé. Porque Tomé foi um homem de Deus muito importante e um servo do Senhor. Ora, de fato aconteceu a história da incredulidade de Tomé, e a história está um pouco antes dessa que eu estou lendo. O que acontece é que Jesus, enquanto ressuscitou, encontrou com alguns dos seus discípulos, e um desses encontros, os discípulos estavam reunidos, mas Tomé não estava lá. E depois, quando esses discípulos que testemunharam a ressurreição de Jesus encontraram-se com Tomé, disseram: olha Tomé, nós encontramos o Senhor, Ele está vivo, Ele ressuscitou. E Tomé, ele fala algo ali muito complicado, né? Às vezes ele tenta defender, mas agora é difícil, porque ele diz: olha, se eu não vir com meus próprios olhos, se eu não tocar com minhas mãos na ferida das mãos dele, se eu não tocar com minhas mãos no lado dele e ver a ferida da lança, se não for uma coisa que eu experimente e veja, não tem como acreditar que ele ressuscitou, que ele está vivo. Mas a história de João não tem, a narrativa de João não para aí, e esse é o problema, a gente parece que só conhece até aí. A narrativa que João faz sobre essa história, ela continua, e é sobre essa continuidade que lemos. Versículo 26 diz: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, e estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. E disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Queridos, eu acho essa história maravilhosa, ela é belíssima. Ela é belíssima porque você tem a história, de fato, de alguém que era incrédulo, alguém que não acreditou na narrativa de que Jesus havia ressuscitado. Mas eu vou te dizer, talvez essa postura de Tomé inicial torne a coisa ainda mais grandiosa. Porque Tomé aqui, ele prefigura cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Porque deixa eu te perguntar uma coisa: quando você não era um cristão, quando você ainda não tinha experimentado o seu encontro com Cristo, você também era um incrédulo, assim como eu. E quando você era um incrédulo, muitas vezes você inclusive ouvia falar de que os cristãos, os crentes, eles acreditavam nessa história que Jesus tinha morrido pelos pecados dele. Você talvez tenha ouvido a história de que eles acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Você ouviu isso o tempo todo porque nossa cultura está cheia dessa história. É um filme, é uma peça de teatro, é um feriado que você usava para fazer muitas coisas. Você era incrédulo, mas tinha ouvido falar nessa história da ressurreição. Mas qual era a sua postura? Era uma postura de incredulidade, de não levar a sério aquilo que você já tinha ouvido. Ora, Tomé ouviu que Jesus ressuscitou e ainda estava incrédulo. Mas será que foi diferente de nós, na nossa própria história? Muitas vezes nós éramos incrédulos, mesmo ouvindo de que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. Mas deixa eu dizer algo a você. Tomé só foi incrédulo até um dia que ele teve um encontro pessoal com o Cristo ressurreto. Porque na história que nós lemos, diz que no dia em que Jesus ressuscitado apareceu para Tomé, e Jesus dá um puxão de orelha nele, né, dizendo: olha Tomé, toca aqui, olha aqui minhas mãos, toca aqui do meu lado. Mas a coisa mais bonita que Jesus disse para ele é o finalzinho da frase. Você prestou atenção na última coisa que Jesus disse a Tomé? Jesus disse assim a ele: olha,
Pare de duvidar e creia. Numa versão mais antiga da Bíblia ainda vai ficar mais bonito isso, porque vai dizer assim: não seja você incrédulo, mas sede um crente. Não seja você um incrédulo, mas seja você um crente. É a palavra que Jesus diz a Tomé na hora que encontrou com ele. Quando eu leio essa história, eu lembro da minha história. Eu lembro do dia em que eu tive um encontro com esse Jesus que está vivo. E esse Jesus olhando para mim disse: não seja mais um incrédulo, seja você também um crente. E no dia em que Jesus chamou-me desta forma, minha vida mudou para sempre. Mas não foi diferente com Tomé, porque a vida dele mudou totalmente naquele instante. Ao ouvir o chamado do Cristo ressurreto, Tomé acabou fazendo uma das mais bonitas profissões de fé registradas em toda a Bíblia. Tomé acaba dando o melhor e o mais profundo dos testemunhos. Ele antecipou o nosso testemunho ao ouvir o chamado do Senhor, porque ao ouvir o chamado do Cristo vivo, Tomé respondeu: tu és o meu Senhor e o meu Deus. Essa frase de Tomé é maravilhosa e é especial pelo menos por duas grandes coisas. Primeiro, a profissão de fé de Tomé: tu és o meu Senhor e o meu Deus, não é diferente da profissão de fé que nós fazemos. Quando você vai batizar, o pastor pergunta a você, não pergunta? Você crê que Jesus Cristo é o único Senhor e o único Salvador pessoal de sua vida? E o que é que nós dizemos? Nós cremos. Percebamos que a nossa profissão de fé é a mesma: Ele é meu único Senhor. E quando eu digo que Ele é meu único Salvador, não estou dizendo com isso que Ele é meu único Deus. A profissão de fé é a mesma que nós fazemos quando encontramos com Jesus. A segunda coisa que torna isso muito especial é o seguinte: às vezes eu vejo cristãos, crentes, que quando alguém pergunta a ele: que história é essa de que Jesus é Deus? Ele só foi um homem, um sábio, um profeta, alguém bom. Me mostre na Bíblia, até que seja, que Ele é Deus. Aí fica os crentes tudo sem saber um texto na Bíblia que mostra que Jesus é Deus. Às vezes vai recorrer ali, pelo menos ao começo de João, o prólogo de João, que vai dar uma aliviada. Mas eu quero dizer a você que não tem declaração tão direta nas Escrituras sobre a divindade de Cristo do que a fala de Tomé. Tomé é uma bênção, foi, né? Porque Deus já o tomou. Uma bênção na história da igreja, homem de Deus, que fez a boa profissão quando encontrou o Cristo vivo. Eu quero dizer a você nessa noite que esse Jesus que ressuscitou, Ele está vivo. E Ele está vivo de uma forma tão gloriosa, que desde aquele dia que Ele saiu do túmulo, Ele ainda tem se encontrado com homens e mulheres em toda a história. Faz 2000 anos que nós, enquanto corpo de Cristo, estamos dizendo: nós nos encontramos com Ele pessoalmente, Ele está vivo. Irmãos, temo eu que a percepção que a gente tem de que Jesus está vivo seja quase mitológica. Parece que alguns cristãos até dizem que Jesus está vivo, mas pensam nele praticamente como um fantasma, uma fumaça, uma história, uma ideia. A gente não pensa em Jesus vivo como você está olhando para mim agora, está vendo eu aqui vivo. E eu quero dizer a você que Jesus não só está tão vivo quanto eu aqui, como está muito mais vivo do que eu. Ele está vivo. É esse o testemunho que nós dizemos todos juntos. Evangelizar alguém não é levar para uma pessoa um conjunto de doutrinas. Às vezes eu vejo crente evangelizando assim, trazendo uma forma de vida para alguém que nem conhece a Jesus, dizendo: você quer ser um cristão? Olha, é isso aqui que você tem que fazer, é isso aqui que você tem que seguir, é nisso que você tem que estar baseando a sua vida. Mas é um conjunto de doutrinas, um conjunto de regras. Ora, evangelizar é na verdade proporcionar um encontro entre o incrédulo e esse Cristo que está vivo.
porque conversão e transformação só se dá no encontro com Ele. Irmãos, a gente precisa resgatar a importância da doutrina da ressurreição de Cristo. Parece que já não damos mais a centralidade e a importância desse fato. Quando eu escuto alguém pregando também, muitas pessoas dizem assim: olha, se você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, você será salvo para sempre, eternamente salvo. E eu quero dizer uma coisa a você, talvez muito difícil de ser dita. Isto não é mentira. Esta pregação não é mentirosa, ela é verdadeira. Apenas está incompleta. Pregar que você crê que Jesus morreu pelos seus pecados é verdade, mas é incompleto. Porque o apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios, no capítulo 15, de que se Cristo não ressuscitou dos mortos, nós ainda estamos mortos em nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, não temos esperança para o futuro. Se Ele não ressuscitou dos mortos, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A morte do Senhor pelos nossos pecados não pode ser separada da ressurreição, porque quando Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte para que eu pudesse ter vida. A ressurreição do Senhor é algo maravilhoso, e ainda digo mais, é central na nossa fé. Eu vejo que os crentes programam a vida dele todinha, para que em um futuro Deus o leve para o céu. O céu como um lugar distante, quase uma imagem também, uma imaginação. Um dia quando Deus vai abandonar tudo isso aqui, e a gente vai viver feito fumaça, cada um na sua nuvem tocando harpa. Aí eu me quebrei, porque tudo que eu tentei tocar nessa vida foi um desastre. Então, a gente pensa uma realidade futura nesses termos, quando nem é essa a esperança bíblica. Quando você olha para as Escrituras, as promessas de Deus é que haveria um dia que Ele iria restaurar todas as coisas, um dia em que Ele iria restaurar a sua criação e libertá-la do pecado, da morte, da maldade e da destruição, da miséria. Quando Deus iria resgatar a sua criação. Isso está lá em Isaías capítulo 11, pode ler. Você conhece o dia lá em que o leão vai andar junto? Essa coisa de leão só dá certo na minha terra, porque aí eu puxo para o meu time e faço o esporte que está horrível. Mas o leão vai estar lá junto com o bezerro, com o boi. O menino bota a mão lá na cobra, na toca da cobra, e não morde ele. Isso também dá piada na minha terra. O Santa Cruz não faz mal a ninguém, nunca fez. Então, queridos, Isaías 11, as promessas do futuro de Deus. Apocalipse capítulo 21, o Senhor diz assim: eis que faço novas todas as coisas, um novo céu e uma nova terra, diz o Senhor. Um futuro, é um futuro de transformação e de renovação. Todo judeu esperava que era isso que Deus ia fazer no futuro, e aí nem nisso a gente crê mais. Mas eu quero dizer a você uma coisa, tem algo muito maior para você crer, que um judeu jamais imaginaria em toda a sua fé, porque Deus fez algo que ninguém esperava. Eu quero dizer a você que na ressurreição de Jesus, quando Jesus saiu do túmulo, não foi apenas Jesus que saiu daquela sepultura, porque no dia em que Jesus saiu da sepultura, com Ele, saiu daquele lugar a nova criação de Deus, já presente na história. O que Deus fez foi antecipar o futuro prometido para o presente, para o meio da história. Eu quero dizer uma coisa a você: Deus está transformando este mundo. Deus está fazendo uma obra de transformação grandiosa no mundo. Desde o dia em que Jesus saiu do túmulo, desde o dia que Jesus saiu da sepultura, Deus tirou dali com Ele a nova criação. Com Ele, Deus antecipou o futuro prometido. Com Ele, Deus está fazendo algo tremendo na história. O futuro de Deus invadiu o presente. Nem os judeus esperavam por isso. E eu quero te dizer uma coisa, parece que nós esquecemos dessa mensagem. A mensagem que diz que nós que cremos no Evangelho, na morte e na ressurreição do Senhor, a Bíblia nos garante que nós já somos participantes do futuro de Deus, porque a nova criação já começou dentro de mim e de você.
O apóstolo Paulo nos lembra em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso quer dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós que estamos em Cristo já participamos da nova criação de Deus. Dentro do nosso coração já está o reino. Na nossa vivência como igreja, o reino já é presente na história. O problema é que parece que nós esquecemos disso. Parece que toda a esperança que nós temos se resume a um futuro. A um futuro que parece tão longe de nós. Sabe quais são as consequências de ser igreja e não viver essa experiência do encontro com Cristo ressurreto da maneira mais profunda? Quais são as consequências? É porque a gente está pegando o cristianismo e está isolando ele única e exclusivamente para a minha espiritualidade individual ou na minha família chamada igreja. Mas cristianismo só diz respeito à minha espiritualidade interior. Não tem nada a ver com a minha vida do cotidiano. O cristianismo não tem nada a ver com isso. Quer ver quando não tem nada a ver? Eu vou te mostrar. O nosso país está vivendo momentos difíceis. O nosso país vive momentos em que muitas pessoas estão na miséria, abandonadas, esquecidas e largadas. As pessoas nem são mais pessoas na forma que são tratadas, mas são esquecidas. E isso deve comover o coração da igreja e dos crentes. Mas quando comove, aí eu abro minha rede social e aí eu começo a ver a discussão dos cristãos sobre o assunto. E aí os cristãos estão lá brigando, se matando, um dizendo assim: a solução do problema é o marxismo, é o comunismo. Aí o outro vai lá e começa a brigar: a solução do problema é o capitalismo. E fica todo mundo brigando. Aí a gente vai, liga a TV e vê uma situação desgraçada como aquela de um adolescente de 16, 17 anos que foi violentada por mais de 30 homens. Isso é uma tragédia, isso é uma desgraça. E agora está se discutindo se aconteceu ou não aconteceu o estupro mesmo da menina. E, irmãos, olha, para a discussão do problema nem interessa, porque faz de conta que o problema dela não foi verídico, como foi dito. Quantas mulheres não são realmente violentadas, estrupadas? Aí, ó, já saiu errado de novo. Isso é sede. Um momento. Estupradas, irmãos. Quantas mulheres não estão sendo violentadas? Aí você abre tua rede social, sabe o que é que está lá, confusão? Está lá. Aí o povo começa a dizer: o machismo é coisa do demônio. Eu quero uma novidade. Por que o machismo é coisa do demônio? Eu sei há muito tempo. Mas o que me surpreende é o pessoal começar a postar lá: a solução do problema é o feminismo. Se o machismo é coisa do demônio, qual esperança eu tenho no feminismo? Deixa eu dizer algo a você. O problema da gente é que a gente está procurando a esperança social em ideologias humanas, quando a Bíblia me diz que o mundo jaz no maligno. E aí eu pergunto a você: qual o comprometimento do marxismo, do capitalismo, com os valores da palavra de Deus? Qual o comprometimento do machismo ou do feminismo com os valores que a Bíblia me apresenta, ou com os valores de família que eu aprendo nas Escrituras? Irmãos, você não precisa dar uma de Cazuza. Ideologia eu quero uma para viver. Porque se você é cristão, o único ismo de que você precisa é o cristianismo. O cristianismo nos é suficiente. Ah, mas esse tempo todo o cristianismo não fez diferença. Não culpe o cristianismo pela irresponsabilidade ou pelas falhas da igreja. Porque quando eu olho o cristianismo, eu vejo que ele me ensina a tratar a todos com dignidade e amor. Se a questão é comportamento, a Escritura me ensina a tratar os outros de uma maneira única, não apenas amando como a mim mesmo, como é tão dito, amando o outro mais do que a mim mesmo, como o Senhor ensinou. O cristianismo me basta se você quer uma ideologia de comportamento, eu não preciso de outra. Mas o cristianismo é muito mais eficaz, porque a única coisa que pode fazer 30 homens violentarem um adolescente
se chama o pecado, a natureza desgraçada, pecaminosa que nós temos, e não tem ideologia humana que vai dar jeito nisso não. A única solução para isso é Jesus Cristo, o nosso Senhor. O cristianismo está muito superior a qualquer outra coisa, e ficam os crentes brigando por essas bandeiras. Quero dizer uma coisa a você, no lugar da gente gastar tanta energia, tanto tempo, levantando bandeira X, Y, Z, gasta essa energia e tempo defendendo o cristianismo, agindo de acordo com o cristianismo, pregando o evangelho do Senhor, que você vai fazer muito mais por essa sociedade. Mas sabe por que a gente não faz isso? Porque parece que o cristianismo é algo que só diz respeito a um futuro que vai acontecer. Cristo está vivo. E quando Jesus saiu do túmulo, Deus começou a transformar a história dessa humanidade. E Ele tem chamado a mim e a você para fazer parte disso. Cristianismo é um encontro com esse Cristo que está vivo. E aqueles que têm um encontro com esse Cristo que está vivo, têm outra coisa maravilhosa a dizer. Porque antes de ser um conjunto de doutrinas, o cristianismo é testemunho. É testemunho de homens e mulheres que dizem: eu tive um encontro com esse Jesus que está vivo. Olha, eu não vou ler não por causa da hora o texto, mas só para referência, essa história está lá em João no capítulo 9, versículo 24 em diante, depois você lê. Lá no Evangelho segundo João, a gente tem uma história maravilhosa, que é uma história que nos fala quando Jesus curou um cego. E quando Jesus curou aquele cego, foi um alvoroço. Na minha terra eu diria, foi um rebuliço. Porque aquele cego, todo mundo sabia que ele era cego de nascença. Aí Jesus vai, cura e sai. Aí agora o povo está declarando que Jesus vem da parte de Deus porque curou o homem. Os líderes judeus escutam esse negócio e vai tentar resolver. Primeira coisa que eles fazem é negar que aquele homem era cego, que foi um arrumadinho. Não conseguem. Todo mundo sabe que ele é cego de nascença. A segunda coisa que eles vão tentar fazer é dizer: se curou, já que é pecador, fez isso pelo poder dos demônios. Ele é pecador, confesse. E sabe o que aquele cego diz? Se é pecador, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: eu não enxergava e agora eu enxergo. Ele me fez ver. O testemunho daquele homem foi: olha, a única coisa que eu sei dizer a vocês é: aquele homem mudou a minha vida, transformou a minha história. E aquele homem que era marginalizado, um mendigo, alguém escanteado na sociedade, aquele homem calou os doutores e os sábios do seu tempo, porque contra o nosso testemunho de vida não há argumento. E aí fica um monte de cristão dizendo: eu não sei falar sobre Jesus, eu não sei evangelizar, eu não sei o que usar, eu não tenho argumento, eu tenho vergonha, eu tenho tudo. Irmão e irmã, eu quero dizer uma coisa a você. Você crê que Jesus transformou a sua história? Você pode testemunhar isso? Faça isso, e o evangelho do reino está sendo pregado. Seja testemunha do que Jesus está fazendo, porque antes de ser doutrina, o cristianismo é testemunho. Mas óbvio que nós que somos testemunhas do Senhor também cremos nas doutrinas bíblicas. Quando você abre a Bíblia aí em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 1, eu quero convidar você a fazer isso. Paulo diz assim a Timóteo: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos.
Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Irmãos, o apóstolo Paulo trouxe uma profecia a Timóteo, dizendo assim: se dedique hoje a ensinar a sã doutrina, porque haverão dias em que os cristãos, os que se dizem seguidores de Deus, já não suportarão mais as sã doutrinas, vão juntar para si mestres que digam aquilo que eles querem ouvir, porque parece que tem coceira nos ouvidos para ouvir a verdade. E o que eu pergunto a vocês para refletirmos juntos: será que os dias que o apóstolo Paulo profetizou são os nossos dias? Porque parece que os cristãos já não querem saber da sã doutrina. Nós temos templos cheios de pessoas vazias. O evangelho é pregado de maneira mudada, de maneira superficial, para que as igrejas continuem cheias, porque as igrejas já não querem ouvir o autêntico evangelho de Cristo, mas a doutrina verdadeira que nos sustenta. Deixa eu dizer algo a você: é uma falsa ilusão pregar uma palavra que te agrade o coração, e só ela, é uma falsa ilusão. Sabe por quê? Porque a Bíblia me ensina que uma casa, quando é construída em uma sólida rocha, ela permanece quando a tempestade chegar, mas uma casa construída na areia, quando a tempestade vem, leva, e ela cai. E eu quero dizer uma coisa a você: hoje viver desse evangelho que agrada é muito fácil, mas chegarão dias em que a tempestade vai cair sobre nós, e só ficarão firmes no Senhor aqueles que estão alicerçados na rocha. Quando a perseguição cair sobre a igreja de Cristo, muitas dessas igrejas cheias vão ficar vazias, porque não há rocha nesse tipo de evangelho. A sã doutrina é uma preciosidade que nós devemos nos agarrar, amar e viver por ela. Mas, irmãos, meus queridos irmãos e irmãs, até aqui está tudo bonito, está tudo muito bom. Ter um testemunho com esse Cristo, uma experiência com esse Cristo que está vivo, é maravilhoso. Ser testemunha disso é fenomenal. Ouvir e viver pela palavra e pela doutrina bíblica é esplêndido. Mas a igreja não pode estar cega e deixar de olhar para a necessidade do outro. Abra comigo o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 7, versículo 31. Nós temos ali uma história também belíssima, que fala algo importante sobre Jesus. Em Marcos, no capítulo 7, versículo 31, a Bíblia nos conta algo importante para nós. Diz assim: a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Essa história é surpreendente, é maravilhosa demais. E você pode dizer: pastor, tudo bem, mas tem muitas histórias maravilhosas de milagres na Bíblia. É óbvio que tem, é claro que tem, mas essa história se destaca, ela é especial dentre todas, e eu vou te explicar o porquê. Você percebeu como Jesus curou aquele homem? Jesus tocou nos ouvidos dele, tocou com a sua saliva na língua dele, para que ele fosse curado. Mas deixa eu perguntar uma coisa a você: Jesus por um acaso precisa tocar em alguém para curá-lo?
Jesus precisa estar usando de saliva para realizar milagres? Eu estou falando de alguém que acalmou a tempestade e o mar com o poder da sua palavra. Eu estou falando de alguém que uma mulher, simplesmente por tocar nas suas vestes com fé, foi curada. Ele não tem necessidade nenhuma de saliva, ou de gestos, ou de toque. E por que Jesus curou esse homem desse jeito? Aí você vai dizer, sei lá, ele é que sabe. Mas tem algo a refletirmos juntos aqui. Veja aquilo que o texto está nos contando. Irmãos, eu quero dizer a você que ali está acontecendo mais curas do que às vezes você está percebendo no texto. Sabe por quê? Aquele homem que era surdo, que não podia falar, a realidade dele naquele tempo é uma realidade de que ele era marginalizado, afastado da sociedade, as pessoas o desprezavam, muitas vezes ele ia virar mendigo mesmo, ele ia viver uma vida desgraçada. Aquele homem não tinha apenas uma deficiência física, ele tinha uma deficiência social, moral, emocional, espiritual e de tudo que você puder imaginar. Alguém abandonado e largado. Mas veja o que Jesus faz. A Bíblia diz que quando trouxeram aquele homem, Jesus pegou aquele homem e levou ele à parte e ficou sozinho com ele. Jesus não precisa fazer isso, ele curou muitas pessoas no meio da multidão. A questão, irmãos, é que Jesus quis ficar sozinho mesmo com ele, e veja que privilégio. As pessoas corriam para ver Jesus, para ouvir Jesus, uma grande multidão, e Jesus agora, um grande mestre, dedicou um tempo para ficar sozinho com aquele homem, porque queria mostrar que se importava com ele. Jesus queria mostrar que ele era especial, e ficando sozinho com ele, Jesus vai e faz a cura desta forma, lhe toca os ouvidos, lhe toca a língua com a saliva. E aí você pode me perguntar, por que o gesto? Eu vou te dizer, quando você olha as curas de Jesus, Jesus não cura só o físico da pessoa, Jesus cura a inteireza do ser das pessoas. Ele tem a oportunidade de dizer, vai, a tua fé te salvou, os teus pecados estão perdoados. Jesus diz palavras transformadoras para as pessoas com quem ele encontra. Só que agora tem um problema, aquele homem não ouve. Como Jesus vai dizer essas palavras para quem não ouve? Do que adianta ele falar se a pessoa não vai ouvir? Mas Jesus, em sua graça, em seu amor, em sua misericórdia, demonstrou algo profundo e verdadeiro. Ele se importou com aquele homem, ele amou aquele homem, ele sentiu a miséria daquele homem e quis fazer a diferença na vida dele. Quando Jesus lhe tocou os ouvidos, lhe tocou a língua, estava dizendo, eu me importo com você, eu me importo com a sua situação. Jesus estava dizendo a ele, eu estou lhe curando, tão qual fez com qualquer outra pessoa que ouvia. Jesus se importou com a miséria do ser daquela pessoa que estava abandonada. E quando aquele homem foi curado de todas as mazelas da sua existência, sabe o que ele fez? Saiu testemunhando do que Jesus fez por ele. E Jesus disse, não faça isso, não diga por aí. E ele disse, não é porque ele é uma pessoa má, mal intencionada, rebelde, desobediente. Não é por isso não. É porque a vida dele tinha mudado tão profundamente que ele não conseguia ficar calado. Ele tinha que celebrar. Irmãos, nós como igreja de Cristo precisamos olhar o outro. Deixa eu dizer algo a você, Jesus nunca fez questão de ser visto, mas sempre fez questão de ver o outro. Ele não fazia questão que as pessoas o vissem, mas fazia questão de ver o outro, e neste olhar é que ele era reconhecido. E hoje a igreja, hoje os crentes, não fazem questão mais de olhar para o outro, de ver o outro, mas fazem muita questão de serem vistos e reconhecidos. Irmãos, deixa eu dizer algo a você. Olha, é muito fácil eu estar andando aqui na rua e encontrar um morador de rua, alguém largado e marginalizado. É muito fácil encontrar essa pessoa, aí eu pego uma ajuda em dinheiro e dou a ele, ou eu pego uma comida e dou a ele, aí eu saio feliz da vida, porque fiz uma grande coisa por alguém. Eu agora cumpri o meu papel de cristão, eu ajudei alguém.
É muito fácil dar alguma coisa à pessoa e ir embora. O que é difícil é pegar essa pessoa e, no lugar de dar uma comida a ele, levar ele para almoçar na sua casa. O que é difícil é, além de ajudar ele, é se importar com ele, enquanto uma pessoa que Deus ama. Isso é que é difícil. E quando eu estou dizendo que é difícil, eu estou dizendo que é difícil mesmo. Eu não estou dizendo que é difícil porque a gente não faz, não. É difícil. Porque eu tenho minha esposa, você tem sua esposa, seu marido, seus filhos, levar um estranho para dentro de casa nos dias de hoje, é difícil. Tanto é que eu não estou propondo uma ação, eu estou propondo uma reflexão, porque os dias são maus. Mas nós precisamos nos importar com as pessoas. Isso é ser igreja do Senhor. Isso é ser corpo de Cristo, ser representante do Senhor neste mundo. E eu rogo a Deus, queridos irmãos e irmãs, que neste dia que vocês celebram o vosso aniversário, vocês lembrem de celebrar esse encontro com Cristo vivo. Lembrem de testemunhar dessa verdade. Lembrem de zelar pela sã doutrina. Mas lembrem-se de olhar para aqueles que precisam ser olhados e amar aqueles que precisam ser amados. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Senhor Jesus, meu amado Pai, eu te dou graças, Senhor, pela Tua palavra e pela verdade do Teu Evangelho. Eu te dou graças, Senhor, porque um dia encontramos com Jesus que está vivo e que reina para sempre. Eu te dou graças porque ao encontrar com Jesus, Ele transformou a minha vida, Ele transformou a minha história. Só Tu sabes, ó Deus, onde eu estaria agora se Jesus não tivesse transformado a minha vida. Ó Deus, eu te agradeço pela oportunidade de testemunhar desse amor transformador do Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade, ó Senhor, de ter a Tua palavra e a doutrina bíblica para a minha vida. Mas rogo a Ti, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de mim, para ter um coração sensível ao que sofre, um coração sensível a quem precisa de amor. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor me ensine a amar o pobre e o miserável em todos os sentidos dessa palavra. Amar a todos aqueles que precisam do Teu amor. Oh, rogo a Ti, Senhor, que o Senhor transforme as nossas vidas para um verdadeiro cristianismo. E que essa igreja tenha muitos outros anos no Senhor, para cumprir os propósitos que o Senhor tem para ela. Eu também te rogo nessa noite, ó Senhor, que se tem alguém aqui que hoje veio a este lugar, mas ainda não teve um encontro com esse Cristo que está vivo, com esse Cristo ressurreto, e ainda não teve a sua vida transformada por este amor, eu rogo a Ti, Senhor, que nessa noite haja transformação neste lugar. Eu rogo a Ti, ó Deus, que esta pessoa possa se encontrar contigo nessa noite, e que haja salvação na sua casa, e que sua vida nunca mais seja igual. Eu oro a Ti, Senhor, porque eu confio no Senhor, e nos ensina a viver essas verdades todos os dias, até o dia em que Jesus voltar para estar conosco para sempre. Essa é a nossa oração, Senhor, que Te fazemos no nome santo de Jesus. Amém.